dia. Estamos com a Carmen Stachini, no Museu de Cerâmica de Sacavém. A Carmen é uma mulher dos sete ofícios, ela estudou teatro também, joalharia, história e propôs aqui uma residência artística ao Museu de Sacavém, onde começou a fazer a sua residência em julho de 2020 e foi interrompida pela pandemia. Carmen, queres-me explicar então como é que foi essa tua proposta, a tua ideia? Sim, bom dia, olá a todos. Então, a minha relação com o Sacavém foi um dia vir cá visitar o museu e felizmente mostraram-me também o ateliê e eu vi que ainda estavam cá alguns moldes da antiga fábrica de louça de Sacavém e fiquei fascinada com essa ideia de ainda se poder de alguma maneira reproduzir, usar esses moldes e fazer peças a partir de uma coisa com tanta história. Eu pedi para começarmos aqui porque estamos aqui na sala de exposições do museu e acho que vai acontecer qualquer pessoa que cá venha que nunca tenha vindo. O que me aconteceu a mim que foi ficar pasmada porque não sabia que esta louça que faz parte da memória de tantos de nós, que faz parte das nossas famílias, das nossas recordações de infância, tinha sido feita aqui em Sacavém, mesmo perto de Lisboa, a 10 minutos de Lisboa. No meu caso particular, há este serviço do cavalinho, que toda a gente deve conhecer, faz parte da casa dos avós de toda a gente. Em minha casa havia um cavalinho cor-de-rosa e sempre foi assim um objeto um bocado de fascínio, não só porque era a louça que só se usava quando havia visitas, portanto era uma louça especial, não era a louça de todos os dias, como esta paisagem com este cavalo, esta estátua, mas que parece um cavalo a andar, era um mistério enorme e muitas vezes a minha avó usava os pratos para nos contar histórias, para nos fazer comer a sopa. Portanto, sempre houve este lado do imaginário do que é que seria esta paisagem. Enquanto miúdo isto levantava muitas questões e dava-me bem essa vontade de inventar histórias sobre onde é que era este jardim, quem é que era este cavalo, este cavaleiro, que aparecia no prato da sopa, não é? Não era uma coisa transcendente, mas era uma coisa divertida numa ação diária, que era comer o jantar ou comer o almoço e ainda para mais associada a momentos especiais, a momentos em que tínhamos visitas, ou que vinha a família, ou que, pronto, alguma coisa especial. E depois, quando vim aqui visitar pela primeira vez o museu, descobri não só os cavalinhos todos, imensas cores, que eu pensei que só existia o cor-de-rosa, porque era o que havia em minha casa, como imensas outras louça e outro tipo de serviços completamente diferentes, que também foram feitos aqui, que eu não sabia. Uns que eu conhecia de vista, outros tinha mais ou menos uma ideia. E pronto, e para além disso também havia aqui no museu todos os desenhos, quando cá vierem podem ver, todos os desenhos da louça, alguns, muitos, não é? Não há todos, mas muitos dos desenhos que eram aplicados, porque a mesma peça podia ter desenhos diferentes. Pronto, isto para mim, que sou uma pessoa criativa, começou logo a cabeça a mil a ter ideias e a pensar em coisas diferentes que se poderia fazer usando estas peças que são tão icónicas e que fazem parte da nossa memória comum, mas se calhar abordar com uma linguagem contemporânea. Pronto, e foi essa proposta que eu fiz aqui ao museu, que foi a partir desses moldes que ainda existiam, que também alguns deles há 20 anos que não eram cheios e não sabia muito bem que peças é que havia ou que não havia, portanto foi assim um salto no escuro, mas era encher esses moldes e a partir daí criar novas peças. Eu não sabia muito bem como, nem sabia quais, porque não sabíamos o que é que íamos encontrar nos moldes, não é? E portanto, essa ideia, o trabalho teve mais ou menos duas fases. Uma foi encher os moldes e ir descobrindo as peças que existiam e paralelamente ir descobrir mais sobre o que é a fábrica de Sacavém, que história é esta que existe aqui de centenas de anos. Que sítio era este onde se fazia tudo, não é? Desde louça sanitária a serviços de luxo. Isso também foi uma coisa incrível de descobrir e descobrir pronto, todo o lado social da fábrica, todo o lado das famílias que viviam aqui, que trabalhavam pesquisa no centro da documentação. Sim, aqui com a ajuda dos técnicos do museu, no centro de documentação. Li alguns livros, investiguei um bocado também sobre os desenhos diferentes, sobre o tipo de coisas, ver catálogos antigos. Fiquei também super surpreendida porque
de facto aqui fazia-se tudo, desde bebedouros para canários, retretes, serviços, louças decorativas, tudo, e com a história, pronto, de certa maneira a pessoa quando olha para a história da fábrica reflete um bocado a história do país, não é? Porque depois também havia as louças que iam para as ex-colónias, que eu também não fazia ideia que era feito aqui, que era levado para lá, e mesmo como funcionava o negócio, não é? A história dos caixeiros viajantes com louça, tudo isso, achei muito interessante e de alguma maneira depois isso acho que transparece nas peças que acabei por criar, não é? Que estou ainda a acabar. E nós vamos ver daqui a pouco nas oficinas. Sim, sim. E foi difícil o teu processo criativo ter chegado a essas peças que estão na oficina? Por um lado foi difícil porque, porque não sabia quer dizer, foi partir do zero, não é? Foi partir do nada, não foi, olha, há estes pratos, há estas chávenas e agora vou ver o que é que vou fazer. Foi, vamos descobrir o que é que existe e vamos, a partir daí, ver o que é que se pode fazer, não é? O processo criativo, para mim, passa sempre muito pela investigação, por saber o máximo que eu posso sobre um objeto, neste caso sobre a fábrica, sobre a louça, porque, quer dizer, não se pode trabalhar sobre o que não se conhece, não é? Não posso chegar aqui e ver uma terrina, agora vou fazer não sei o quê. Não, acho mais interessante saber a história, porque é que era a terrina, porque é que era assim, porque é que era assado, quando é que foi feito. Pronto, e aqui há muito para saber, há muita história por trás, mas houve momentos também que eu pensei, meu Deus, quando começámos a encher os moldes e começámos a ver as peças, eu fiquei, meu Deus, porque eu pensei que haveria, por exemplo, se calhar íamos ter um serviço completo, ou íamos ter um bolo e 3 chávenas, e não, encontramos fragmentos de coisas, não encontramos um serviço completo. Perdeu-se muito do que havia na fábrica. Perdeu-se muito do património da fábrica, às vezes até pela própria natureza da cerâmica, que constrói-se e destrói-se constantemente, não é? Portanto, não é um problema, é um problema quando queremos depois reconstruir em cima de coisas que já não existem, não é? E portanto houve um momento um bocadinho de pânico, tipo, ai, no que é que eu fui meter, se calhar, o que é que eu vou fazer com isto que existe, não é? Mas isso, pronto, faz parte do desafio, fez parte do desafio e acho que foi muito interessante e também teve a ver com o momento que estávamos a atravessar, que foi logo a seguir ao primeiro confinamento, entre o primeiro e o segundo confinamento, não é? Portanto também tinha muitas preocupações presentes na altura, a história do Covid, que foi também uma grande novidade para todos, esta história do isolamento, pronto, depois vocês verão as peças que estiverem feitas que também refletem e queria que isso também acontecesse, que refletissem no nosso tempo, não é? O momento que estamos a viver agora. Queres passar já para as oficinas e vamos ver já... Sim, não sei se querem mostrar aqui um bocadinho, dar uma mira da exposição que são para as pessoas terem uma ideia. De facto, há muita variedade dos serviços. O desafio para quem cá vem, isto pode ser um jogo, é descobrir aqui o serviço das vossas famílias, porque de certeza que há qualquer coisa cá, ou que a pessoa já viu numa feira de antiguidades ou qualquer coisa, de certeza que vão encontrar aqui peças familiares e também descobri aqui algumas coisas que nós hoje em dia vemos como super modernas, como temos ali umas peças dos anos 60, que se víssemos hoje no IKEA ou numa loja qualquer de cerâmicas em massa, achávamos super originais, mas aqui já se fazia há décadas, não é? Pronto, aqui a fábrica foi muito inovador. Sim, muito inovador mesmo e, por exemplo, esta foi uma das peças que encontramos, o molde foi a tampa deste jarro, não encontramos o jarro, mas encontramos a tampa do jarro e pronto, esse processo também foi muito divertido, parecia um mistério no museu, descobrir este molde, de que peça é que era, será que ainda existe cá a peça que este molde originou e pronto, aqui com a ajuda super preciosa dos técnicos do museu, também se envolveram um bocado nessa busca e foi muito divertido andar a ver, espera, eu acho que já vi isto, já vi esta pega, ou já vi esta tampa e descobrir a que peças é que correspondiam, neste caso não encontramos o jarro, mas pelo menos encontramos a tampa das andorinhas, que também é super bonita, não é? E pronto, vamos então lá para dentro. Aqui tem aqui estes jarros com este design super nórdico e pronto, foi feito aqui na nossa casa. Está na moda, não é? Sim, está outra vez na moda. Um cavalinho preto também, que é outra noção completamente diferente. Isto é aqui é a última fase da fábrica já. Pois.
Anos 70, 80. Anos 70, 80, sim. Mas são maravilhosos. Agora isto, pronto, agora está outra vez na moda, certamente não sou a única a gostar. Mas fiquei muito espantada de ver que isto que era produzido aqui também. Né? Então vamos aqui ao ateliê. Entretanto, se tiverem alguma pergunta, mandem, que nós tentamos responder, está bem? Pronto, queria-vos mostrar aqui, para dar um exemplo de um molde, que há pessoas que perguntam sempre, dizem que nunca viram um molde de cerâmica. Isto é um molde de cerâmica, é um molde de gesso. Este, infelizmente, está já partido, mas todos os moldes têm no mínimo duas partes, não é? Que são preenchidos, deixa secar e depois sai a peça. Este é o molde destas molduras em forma de coração, que é uma peça também bastante comum. E neste caso o que eu estou a fazer com estes corações é fazer uma homenagem aqui aos funcionários da fábrica de Sacavém, porque, pronto, quanto mais lia sobre a história, mais percebi a importância que eles tiveram na construção da fábrica e em manter a fábrica durante tantos anos. E então, junto aqui do centro de documentação, conseguimos algumas fotos de funcionários e, portanto, quando tiver acabado, teremos um coração, ou seja, molduras de coração, a forma de coração e com uma placa a dizer recordação de Sacavém, porque também descobri que uma das peças que se fazia aqui com muito êxito eram canecas de recordação das diferentes cidades do país. Havia Tomar, Coimbra, sei lá, Cascais, havia dezenas de canecas e, portanto, é uma recordação daqui da fábrica, com, imagino, quem merece mais, que eram as pessoas que faziam parte desta fábrica, que se encontra em dezenas de fotografias das festas, até fotografias de trabalho, não é? Que se encontra aqui no centro de documentação. E pronto, depois a partir daqui, este trabalho todo que eu desenvolvi, que vocês veem esta amálgama de peças, segui um bocadinho dois caminhos, que foi peças que eu imagino que a fábrica de Sacavém faria hoje, se ainda estivesse a funcionar, e outro, peças que têm a ver com os moldes que encontramos, mais do que com o que a fábrica em si fazia. Por exemplo, esta peça, eu neste momento estou a acabar de pôr os calquitos, todas as peças que eu fiz, depois reuni os calquitos, que são os motivos das diferentes peças, e estou a pô-las agora nas minhas peças, de forma a criar essa nova identidade também. E, portanto, houve, por exemplo, esta peça, que é uma peça que parece assim, um amontoado de peças. O que aconteceu é que nós encontramos muitos moldes de chávenas de chá e de açucareiros, mas não encontramos as pegas dessas chávenas. E até tive um sonho sobre isso, como é que havia de fazer, como é que nós podemos fazer uma peça inspirada nas chávenas, sem ter pegas, sem ter pires, sem ter um bule, sem ter nada, não é? Sem ter a visão completa. E, portanto, isto é uma espécie de bule que, na verdade, não é bule nenhum, porque não funciona como bule, mas é uma peça criada a partir de uma série de peças, muitas delas que ainda podem ser vistas aqui, ou seja, nós conseguimos identificar quais são estas chávenas, mas pronto, falta-nos metade da peça que é pega, ou pires, ou outra coisa, e então fiz este bule estranho, que se chama o chá impossível, porque não é possível fazer um chá sem pegas, muita gente se queima. Com o único prato que nós encontramos, também aqui o molde, e com as peças todas empilhadas assim em cima. Depois fiz outras peças que eu achei que se faria hoje em dia, nomeadamente este suporte para cabo de telemóvel, que era uma peça, era um centro de mesa e uma floreira, se não estou em erro, era dos anos 30, que era uma coisa em salmão, que é uma cor que hoje em dia quase não se usa, e eu transformei um bocado a peça a partir, depois tirada do molde, e fiz um suporte de telemóvel e um vasinho para pôr um cacto, que é o que está hoje na moda. Portanto, se calhar, se a fábrica ainda funcionasse, estariam a produzir suportes para telemóvel, ou estariam, por exemplo, a produzir este também que estava agora a acabar, embalagens para fast food. Portanto, isto é uma caixa de hambúrguer, pode ser o saco menu, de Sacavém, em vez de ser o mac menu, e seria a caixa do hambúrguer e o copo para a bebida,
mas com os motivos aqui utilizados na fábrica, com as canecas da fábrica, montadas da forma possível. Depois também o que eu acho, quase todas as peças que eu fiz, eu acho que não há nenhuma que esteja absolutamente perfeita, e eu gosto imenso disso, porque muitos dos moldes também já não estão em boas condições. E em vez de limpar e limar e apagar tudo, gosto desta ideia da memória afetada pelo tempo. Portanto, a memória nunca será exatamente igual ao que aconteceu, para já porque nós não presenciámos isso, mas também porque os próprios materiais vão degradando e vão ficando com marcas do tempo, que é ótimo, acho que é ótimo. Por exemplo, estas canecas que eu fiz, vocês podem ver aqui que tem aqui um rebordo. Isto é causado porque o molde está partido e em vez de limpar e pôr tudo lisinho, eu deixei ficar porque de facto é um molde como está hoje em dia. Obviamente estes braços não fazem parte da caneca. Este conjunto de canecas eu fiz a partir dos braços que encontramos, o molde dos braços de uma dama antiga. A dama antiga já não existe, só existe o molde dos braços. E portanto eu fiz uma série de canecas que são damas modernas, em vez de ser damas antigas, e que também refletem, para já, a posição dos braços em si não pode ser mudada, porque o molde existe apenas assim, não é? E quando eu comecei a montá-las, há umas que parece que estão a pedir ajuda, outras parece que querem falar, e pronto, também foi numa altura que infelizmente se falou bastante na violência doméstica e na quantidade de mulheres que morrem em Portugal vítimas de violência doméstica, e portanto achei engraçado juntar as duas coisas, a dama antiga e a dama moderna, e ao mesmo tempo esta contrariedade que temos enquanto mulheres, temos que ser fortes e frágeis ao mesmo tempo, e às vezes vítimas e outras vezes heroínas, e é muito complicado. Não é fácil. E espero que isso também, estas canecas também de alguma maneira transmitam essa dualidade. Isto é uma caneca de cerveja, que é uma coisa que geralmente não se associa a uma senhora, não é? Mas pronto, esta senhora até está assim a apontar com alguma autoridade, e portanto sempre tentei essa ambivalência, e temos aqui um gangue de damas modernas. Esta é uma dama também feita a partir de uma terrina, em vez de ser uma caneca, que também fala um bocadinho disso, não é? Daquela coisa do bibelô de exposição, mas que ao mesmo tempo é uma mulher e tem que ser forte, tem que ter opinião, e esperemos que sim. E pronto. Olha, temos aqui duas perguntas. Ok. Qual o material que estás a usar nestas novas peças? Ok, as peças foram todas feitas em faiança, em barro líquido, porque os moldes têm que ser todos enchidos com barro líquido, e estão a ser feitas todas em faiança. Eu optei por fazer tudo branco, para já porque a maior parte da louça de Sacavém era toda branca. Depois há uma fase em que se usa muito o aerógrafo, aqui é também uma das imagens de marca de Sacavém, mas para já é uma técnica que eu não domino, e depois não havia nenhum molde, acho eu, tirando uma chave na outra, que deu origem a peças com aerógrafo. Portanto, é tudo só faiança e esmaltada com esmalte transparente, e depois com os calquitos que foram repescados aqui do centro de documentação. Também estão aqui a perguntar se as peças estarão à venda. As peças, se tudo correr bem, esperamos fazer aqui uma exposição no museu, ainda não sabemos quando. São peças únicas, portanto estarão à venda depois da exposição, espero eu. Pronto, então respondes à pergunta a seguir, que perguntam se o projeto está ou vai estar em exposição. Sim, esperemos que sim, porque gostávamos muito que toda a gente pudesse ver o processo todo que levou, e também que pudesse ver algumas das peças que estão aqui nas reservas do museu, que são as peças originais e que muitas são muito diferentes destas peças. Que inspiraram, sim, de certa maneira, estas peças, não é? Esta peça, estava há bocadinho aqui a contar, é uma das minhas favoritas, portanto eu quis fazer uma almofada. Estas são duas terrinas que ainda vão ser cozidas, porque ao princípio tinha um bocadinho de pesadelos, sonhava muito com isto e tinha sempre este dilema: o que é que eu vou fazer com estes moldes e com estas peças que eu estou a criar, o que é que isto vai dar? E às tantas achei que devia fazer uma peça dedicada a esses sonhos, então será esta almofada que eu fiz duas terrinas, e de facto deitei-me mesmo no chão, pus aqui a cabeça, portanto esta marca que aqui está é da minha cabeça mesmo, só não dormi aqui, de resto quase. E pronto, também queria-vos mostrar aqui estas peças, que também foi um mistério
foi o mistério maior aqui da minha passagem, que foi nós descobrimos estes moldes que eram muito difíceis de tirar, isto foi muito difícil de tirar dos moldes, porque estavam sempre a partir e não percebíamos o que era isto, que raio de peça era esta estranha, parece uma coroa, podia ser uma coroa, era estranho, uma moldura, não sei. Bom, depois de muita investigação, foram aqui os técnicos do museu que descobriram que esta peça, estas setinhas que vocês veem aqui, de facto a intenção era parti-las, isto era uma peça só para facilitar o enchimento do molde, e estas setinhas eram tampas de galheteiros, eram as tampas das garrafinhas do azeite e do vinagre. Nós encontramos dois tipos diferentes, estas mais pequeninas e estas maiores. Pronto, e achei super curiosas, e estas eu estou a transformá-las numa peça de parede, que seria outra das peças que possivelmente a fábrica de Sacavém produziria, que vai ser, isto ainda está muito sujo, não está ainda acabado, vão ser espelhos, não é? Vai ser um conjunto de espelhos para tirar selfies, porque é uma coisa que hoje em dia toda a gente faz quando vê um espelho numa exposição, é tirar uma selfie. E pronto, eu também não quis ficar atrás, não é? E portanto este será uma peça grande, eu ainda estou... Os espelhos são colocados no fim, quando as peças estão acabadas. Queres-nos falar desta? Contaste uma história muito gira. Sim, esta também é uma taça de fazer bolos que eu propositadamente, como podem ver, o molde está em muito mau estado, tem muitas... portanto o gesso já estava um bocado escavacado, e eu deixei tudo exatamente como estava, isto porque em casa da minha avó, onde eu cresci, havia uma taça destas para fazer bolos. E pronto, e toda a gente lá em casa sabia que os bolos tinham que ser feitos na taça de cerâmica, não era em vidro, não era em plástico, tinha que ser na taça de cerâmica, porque acho que se diz que as claras em Castelo ficam bem batidas, é na cerâmica. Nunca testei, mas dizem que sim. E portanto isto lembrou muito a minha avó. Eu pus aqui uma colherzinha, porque havia sempre espaço para mais uma colherzinha de açúcar lá em casa, nós somos todos muito golosos, e pronto, e fiz esta taça grande que depois descobri também aqui nos arquivos, que em casa da minha avó havia uns azulejos, que são os mesmos azulejos, acho que se encontram nos pastéis de Belém, em Lisboa, aqueles dos animais azuis e brancos, que havia na entrada da casa da minha avó, e portanto esses azulejos vão fazer parte desta taça quando tiver acabada. Portanto esta é a peça que tem mais a ver com as minhas memórias pessoais aqui da fábrica, e é a taça dos bolos da minha avó. Pronto, adulterada com todo o respeito, com os azulejos da entrada e com a colher de açúcar aqui no cantinho. Esta é uma peça que eu já mostrei num vídeo que fiz quando estava a encher o molde, e muita gente reagiu a dizer: o meu pai tinha um cinzeiro desse, o meu avô tinha um cinzeiro deste. Isto era o clássico cinzeiro de Sacavém, a ver-se aqui Sacavém um bocado cortado, não é? E pronto, é um cinzeiro que foi reproduzido aos milhares, imagino. Aqui na fábrica fazia-se até com marcas de empresas, com transportadoras aéreas, para imensas empresas diferentes isto foi feito. Mas como hoje em dia já não se fuma, ou melhor, não se devia fumar, já é politicamente incorreto, eu transformei o cinzeiro numa molheira. Portanto, encontrei aqui uma pega, julgo que esta pega, ficámos na dúvida, acho que era de uma manteigueira, que existia ainda a parte de cima, que encontramos aqui. E portanto, fiz as colherzinhas. E em vez de ser um cinzeiro, agora é uma molheira, que é mais indicado para os dias de hoje. E se a fábrica estivesse aberta, quase certeza que já não produziria cinzeiros, porque já não se fuma, não é? Já quase ninguém compra cinzeiros, ou fuma-se muito pouco, felizmente. E pronto, assim de uma forma geral, não sei se há mais alguma pergunta. Não, estão só a dar os parabéns pelo projeto e estão à espera da exposição. Obrigada. E pronto, tem sido uma aventura, tem sido muito bom, apesar destas interrupções todas. Também há aquela peça que eu podia falar aqui, que estava agora a pôr os calquitos. Isto também muita gente pergunta como é que funcionam os calquitos que se põe na louça, que é um método que ainda se utiliza hoje na Vista Alegre, em qualquer fábrica de louça. Portanto, os calquitos são desenhos que são impressos num papel especial e que depois são mergulhados em água, e como havia antigamente umas tatuagens temporárias que se põe na pele, isto é exatamente a mesma coisa, só que é para pôr na louça e tem que ir a 800 graus para ficar fixa e depois nunca mais sai, não é? Tenho aqui um exemplo, fizemos aqui uns testes
Aqui está os azulejos que eu vos falava há pouco e uma fotografia de um funcionário que fizemos para testar se corria bem, aqui por dentro e por fora. E portanto isto depois de ir ao forno fica fixo com qualquer peça de cerâmica que tenham em casa, que provavelmente foi feita assim. Isto é a peça que eu tenho mais relacionada com o Covid, digamos assim. Portanto, isto é a repetição várias vezes da mesma peça, que era uma pequena jarra que havia aqui na fábrica. E tem a ver com duas histórias. Uma história, para já, o molde já estava um bocado partido, em algumas vezes bastante bem que a junção dos dois lados estava muito visível, mas tem a ver com essa história do serviço do cavalinho, que é uma marca identitária aqui da fábrica, porque comecei a investigar, a perguntar aqui aos técnicos do museu de onde é que vinha esse cenário, esse cavalinho, pronto, desde a infância tinha essa curiosidade e agora tive a oportunidade de ter a resposta. E então parece que originalmente esse motivo é um motivo chinês, que depois os ingleses adaptaram para a sua louça e depois quando os ingleses vieram para aqui, para a fábrica de Sacavém, tornou a ser adaptado um bocadinho à nossa realidade, sendo que originalmente era uma história de amor, portanto esse desenho contava a história de um casal que tinha fugido à tirania do pai da rapariga e portanto tinham fugido ao pai e agora viviam uma história de amor idílica, mas tudo aquilo tem montes e tem pássaros e tem canoas da fuga, portanto, num prato era de facto uma história inteira. Depois foi um bocadinho europeizado pelos ingleses, não é? Que passaram a isso a um jardim mais, se calhar mais ao estilo francês, mais clássico. O par de namorados passou a ser um cavaleiro nobre e, portanto, essa história toda e toda essa transformação eu queria que estivesse presente numa peça. E a conclusão é que o cavalinho veio da China, não é? Portanto, a história do cavalinho veio da China. E comecei a pensar nessa ideia de vir da China, na altura em que nós estamos e que se falava tanto do Covid, que veio da China e que na altura estava a condicionar tanto a nossa vida, felizmente agora já está bastante melhor. Fiz esta peça que tem a ver com essa dualidade com o que nós sentimos sobre o que vem da China. Por um lado, a chinesice já é uma coisa que é repetida tantas vezes que perde o seu sentido original, como aqui nós já não sabemos qual é a jarra original, qual é que funciona de facto, qual é que está inteira, mas ao mesmo tempo a verdade é que se não fosse a China a cerâmica não era o que é hoje, nem a cerâmica de Sacavém era o que é hoje, nem havia porcelana, nem havia essa excelência típica chinesa do trabalho com paciência e com dedicação e com investigação, que eles são primorosos, não é? Portanto, eu queria fazer uma peça que ao mesmo tempo refletisse essa ambiguidade, no fundo, de admiração e ao mesmo tempo de ser uma cultura que nos assusta pela sua dimensão, pela repetição das coisas, por tudo, não é? E portanto esta peça chama-se Veio da China. Estou agora a acabar de colar aqui os calquitos chineses, que são peças que foram feitas cá em Portugal, aqui na fábrica, também para reproduzir o gosto pelo asiático, não é? Pelo exótico. E pronto, e resultou nesta amálgama que funciona, mas temos que ter cuidado onde é que pomos água, não vai sair para o outro lado. E portanto é o Veio da China. Por um lado é o medo, por outro lado a admiração, por outro lado a confusão. E pronto, e está aqui quase acabada. Agora esta última fase é de facto acabar de pôr os calquitos, fazer figas para que corra bem a última cozedura, que nada se estraga. Quantas cozeduras é que estas peças levaram, Carla? Estas peças já levaram 2 cozeduras, algumas 3, acho eu, não foi? E os calquitos só podem ser postos quando a peça está acabada, não é? Porque o que acontece é que este papel transparente do calquito, quando o vidrado derreter a 800 graus, não derrete totalmente, derrete um bocadinho, isto cola e fica preso à peça. Portanto, só pode ser feito na terceira cozedura. A primeira cozedura foi mais ou menos 950 graus, né? 940, 950. A segunda a 1000, ou 1020, já não lembro o que fizemos. E esta terceira cozedura é 850, não é? 850 graus para fixar os calquitos,
Portanto, são muitas horas de forno até chegar aqui, para além das horas que foi encher moldes várias vezes, retirar as peças, limpar, ver que não funcionava, encher outra vez. Mas pronto, faz tudo parte O processo cerâmico é muito mais complicado do que as pessoas pensam, muito não é? mais. Sim, muito mais. E as pessoas ficam muitas vezes surpreendidas. Eu sinto isso na minha prática, que é muitas vezes as pessoas dizem, queria encomendar para fazer uma jarra destas para amanhã. Não é possível. Não é possível, e podem vir cá ao museu aprender isso. A cerâmica tem tempos próprios e por muito que a gente trabalhe muito depressa, não podemos acelerar os processos, porque senão depois resulta contra nós, não é? A secagem tem que ser lenta, ou deve ser lenta, porque senão a peça depois pode rachar, portanto, depois, mesmo quando eu estou contente, ok, acabei esta peça, no mínimo deve ficar umas 12 horas a secar, para o ar estar completamente seco, antes de ir ao forno. Depois vai ao forno, são no mínimo 12 horas no forno, sai do forno, depois vidra-se, depois mais 12 horas no forno, portanto é um processo faz parte ao mesmo tempo do encanto da cerâmica, não é? Porque muitas vezes as pessoas, quando eu faço ateliês, as pessoas vêm porque dizem, precisava de relaxar, precisava de fazer coisas com as mãos, mas depois às vezes não conseguem aceitar o tempo da cerâmica, querem pronto já, para fazer já, eu quero despachar-me isto, quero já fazer isto, e eu digo sempre às pessoas, isto a cerâmica é como a ginástica artística, não é? Ninguém espera no primeiro aula de ginástica fazer um duplo mortal encarpado, não é? Tem que se aprender não só a técnica, como é que se faz um mortal encarpado, mas depois praticar todos os dias, muitas horas, até conseguir fazer, não é? As pessoas muitas vezes vêm fazer os ateliês e dizem, eu queria fazer uma chávena igual à sua, aquela que eu vi no Instagram. O que é que isso diria de mim, que faço cerâmica há 10 anos, se uma pessoa sentasse uma hora e fizesse uma chávena igual à minha? Ou seja, não é assim tão simples. E ainda bem que não é simples, porque esse processo do erro, da repetição, como nós vivemos aqui, é o que nos faz aprender e progredir e aprender mais e crescer a nível artístico, não é? Se fosse tudo fácil também não tinha piada nenhuma, não é? Mas depois também não é fácil lidar depois com a desilusão, porque às vezes fazemos tudo bem, seguimos as técnicas todas muito bem, abrimos o forno e é uma desilusão, não é nada do que estávamos à espera. Como é que tu lidas depois com às vezes com essa desilusão, não ser as coisas como à partida estavas à espera que fossem? Pois, eu acho que tem que se aceitar isso à partida antes de começar sequer a mexer no barro, não é? Eu no outro dia li um artigo que dizia que os ceramistas eram as pessoas que sabiam melhor lidar com o Covid, porque estamos habituados a lidar com a desilusão. E provavelmente é verdade, não é? Porque mesmo quando, como tu dizes mesmo, quando seguimos as regras todas certinhas, A mais B, às vezes o resultado não é C, é X. Não é? E a única coisa a fazer é começar de novo, deitar para o lixo, esquecer, aprender e seguir para a próxima, não é? Isso também é frustração, mas isso, eu acho que a cerâmica é ótima para a vida em geral, porque a pessoa tem que aprender a lidar com a frustração, não é? E então vejo principalmente nas pessoas, normalmente são raparigas mais novas que vêm fazer ateliês, que não conseguem lidar com a frustração de não fazer uma coisa perfeita à primeira vez, não é? E eu às vezes dou esse exemplo e digo, olha, mesmo que faças tudo super perfeito, como está no livro das regras, às vezes chega ao forno e racha. Às vezes rebenta no forno e a gente não sabe porquê. Às vezes também pureza no barro que a gente não vê e vai dar cabo do trabalho. Às vezes corre tudo bem e é para essas vezes que nós continuamos a trabalhar, não é? Mas é uma grande lição. De facto, tem que se ter calma no sentido em que tem que se respeitar o material. Não há maneira de contornar isso. Não há maneira de apressar o barro. Eu posso ter o barro, vai mais depressa. Não vai. Portanto, temos que respeitar o barro, respeitar o tempo que ele tem de arrefecer, de aquecer, de cozer. Tudo isso tem que ser respeitado. E é uma lição de vida, não é? Cada coisa tem o seu tempo e temos que fazer. Aqui também, nós ao princípio eu achei um mês e meio, peças ficam feitas. E já estamos quase há um ano neste processo, com vários intervalos por causa do Covid, não é? Para já, porque depois também, quanto mais faço, mais quero fazer, não é? Quanto mais descubro, fico, então, mas espera aí, se temos uns braços, de onde é que isto vem? Onde é que está a peça? Quem é que tem? Vamos ver as cores. Andámos à procura até na internet de várias peças que encontramos aqui para ver se havia diferentes cores, porque nem tudo está catalogado, não
E, portanto, isso é a parte divertida do trabalho, é ir crescendo, ir procurando cada vez mais, ir descobrindo cada vez mais e fazendo mais coisas, não é? Eu li também uma entrevista tua em que tu falavas que a criatividade era muito importante para a nossa vida e todas as pessoas podiam ser criativas, não era necessário ser artista, não é? As pessoas ditas normais também podiam ser criativas. Pronto. Como é que nós podemos, as pessoas normais, eu enquanto pessoa normal, posso começar a tentar desenvolver mais que alguma criatividade e aplicar também, às vezes, no meu dia-a-dia ou até mesmo nas coisas que eu também gosto de fazer com as mãos. Como é que podemos? Que dicas é que podes dar para nós sermos mais criativos? Olha, a dica para ser criativo, ou seja, eu acho que ser criativo, quer dizer, não sou eu que acho, teóricos já escreveram muito sobre isso, a criatividade é um tema que me interessa muito, leio o máximo que posso sobre diferentes processos criativos, mas vai sempre dar ao mesmo, que é ser criativo é cruzar conceitos. Portanto, uma pessoa que pensou, inventou um lápis e depois inventou a borracha, e depois houve um que um dia disse, espera aí, porquê é que não se faz um lápis com borracha? É um cruzamento de conceitos, não é? Isto serve para tudo, desde a comida, à roupa, tudo, à arte, tudo, não é? Ser criativo é cruzar os conceitos. Portanto, quanto mais nós soubermos sobre o mundo, mais criativos vamos ser, quanto mais curiosos formos, não é? Às vezes as pessoas queixam-se muito, agora então, que estamos todos a trabalhar um bocado em casa, que os dias são todos iguais, não é? Mas se nós não fizermos nada diferente, os dias não vão ser diferentes, não é? Portanto, ser criativo no dia-a-dia é aceitar, é tomar riscos conscienciosamente, assim que se diz, conscientemente, riscos mínimos, por exemplo, ir apanhar um autocarro por um caminho diferente, ir tomar um café diferente, ou uma hora diferente, ou usar um serviço diferente, ou comer uma comida diferente, porque tudo o que nós fizermos diferente nos vai levantar mais questões, nos vai ensinar mais sobre o mundo e sobre nós próprios. Acontece muitas vezes, por exemplo, tenho um cão, vou passear o cão a uma hora diferente e encontro pessoas que nunca tinha visto e que moram no meu prédio. E eu adoro pessoas e adoro conversar, como já devem ter percebido, falo imenso. E isso dá que depois mete outras conversas com outras pessoas, descobre-se as histórias das pessoas, são das coisas mais inspiradoras para mim do mundo. E uma história pessoal depois às vezes resulta numa peça de cerâmica, porque ouves uma história de alguém que mudou de país por amor, ou porque foi atrás de um trabalho que afinal depois não era trabalho nenhum, ou porque só por mudar o horário da minha visita, da minha saída com o cão, vejo uma árvore que nunca tinha visto e isso dá-me uma ideia com uma cor que nunca experimentei, qualquer coisa. Portanto, às vezes nós estamos tão confortáveis e dizer assim, a não sei desenhar, que as pessoas dizem muitas vezes, não sei desenhar, mas já tentou, mas praticou. Voltamos à história do duplo mortal encarpado, não é? Ninguém nasce, tirando exceções tipo o Picasso, com 9 anos já desenhava coisas maravilhosas, mas toda a gente tem que praticar todos os dias para ser criativo, original, artístico. É um treino diário, não é? As pessoas muitas vezes não só não se apercebem do trabalho que está por trás da peça da cerâmica, como desconhecem e nem imaginam o processo criativo que está até chegar a uma coisa super simples, não é? Se eu disser que uma ideia demorou um mês a desenvolver, as pessoas ficam, o quê? Um mês? Que loucura! E isso é rápido, não é? Estamos aqui há um ano, não é? E portanto as pessoas às vezes não percebem, acham que ser criativo é ter ideias do vazio. Isso não existe. Ninguém nasce a disparar ideias por todo o lado, não é? Aliás, no outro dia até estava a ler um artigo sobre a história da criatividade das crianças, que as crianças são super criativas, e eles diziam, não é que sejam super criativas, não têm a vergonha de dizer o que pensam, não é? E não têm vergonha que lhes digam que a ideia está disparatada, não é? Uma criança, se calhar, vê 3 pedras e diz, olha, uma família, o pai é meu filho, porque é o conceito que ela conhece, o conceito que ela tem. Se for um adulto não vai dizer, olha, uma família de pedras, porque tem vergonha que digam, pá, és atrasado mental, que disparate é esse, que parvoíce. Mas ser criativo é dizer parvoíces também, não é? É seguir todos os caminhos, todas as ideias, fazer todas as experiências, até encontrar uma que de facto transmita o que nós queremos dizer, não é? E pronto, para quem quer ser criativo no dia-a-dia, é hoje ir comer a um sítio diferente, ter conversa com a pessoa que passa ao lado no autocarro, porque geralmente toda a gente gosta de conversar com toda a gente. Nós é que temos um bocado de medo, não é?
mas se calhar ter conversa, ou se calhar ir a uma loja diferente e descobrir uma coisa diferente, um produto diferente, cozinhar de maneira diferente. Qualquer alteração mínima no dia-a-dia pode, de facto, despertar a criatividade nas pessoas. Claro, também temos que estar atentos, vamos andar na rua assim, não olhar para nada, não ver nada, não vimos nada, não é? Portanto, a vontade é o primeiro passo, é a pessoa querer descobrir coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, e depois quem quer desenhar, desenha. Quem quer fazer cerâmica, aprende-se fazendo, não há outra forma. Pode-se ler todos os livros do planeta, tem que se fazer para aprender. E para desenhar, tem que se desenhar. Para fazer cerâmica, tem que se fazer cerâmica. Para fazer ginástica, tem que se fazer ginástica. É exatamente a mesma coisa. Embora as pessoas acham sempre que o artístico ou se nasce com esse dom ou não se nasce com esse dom. É verdade que há pessoas que têm pouco jeito, mas todos nós conhecemos histórias de superação de dificuldades, de pessoas que não conseguiam fazer as coisas e que insistiram, treinaram, praticaram e conseguiram. Olha, já agora para terminar, penso eu, não sei se têm mais perguntas que possamos fazer à Carmen. Eu tenho uma pergunta que era para falarmos um bocadinho da tua marca, da marca Abril. Sim. Que tu criaste para promover a cerâmica e o artesanato em geral. Pronto, gostaria que também pudesses falar um bocadinho da tua marca e saber como é que é a aceitação do nosso público português com os produtos cerâmicos. Hoje em dia se melhorou, se está a haver alguma dificuldade de adquirirem produtos de ceramistas. Se preferem realmente o produto vindo da China, não é? Essas coisas já estão um bocadinho melhores hoje em dia. Como é que é? Olha, em por partes. Eu comecei a fazer cerâmica como as pessoas a quem eu hoje dou workshops, porque precisava de uma coisa para relaxar. Eu já fazia muita coisa com as mãos, sempre fiz costura, aprendi sozinha, depois estudei joalharia, portanto sempre tive essa vontade. E com a cerâmica comecei por ter 2 aulas por semana, ao final do dia. Depois, passados uns meses, pedi se podia ir às aulas da outra turma também, já ia 4 tardes por dia. E depois chegou um ponto que eles disseram: olha, toma mais tarde do ateliê e vem quando quiseres, porque começou a ser quase uma obsessão, não é? Porque depois a pessoa, quando começas a saber mais, queres explorar mais, queres fazer mais e pronto. E a Abril cresceu um bocadinho assim, eu ao princípio até fazia mais coisas em tecido, fazia muito bonecos em tecido, cheguei a fazer roupa para criança também. E depois, conforme a cerâmica foi crescendo, também fui passando a fazer quase exclusivamente, agora também voltei um bocado a fazer uns bordados a partir da cerâmica, mas pronto, a Abril cresceu assim, foi uma coisa que foi crescendo, como a cerâmica na minha vida, cada vez ocupando mais espaço, sendo cada vez mais profissional, dentro do possível, porque também as pessoas às vezes acham que fazer cerâmica e ter um negócio de cerâmica é a mesma coisa, e não é? Porque montar um negócio, seja do que for, exige muito tempo, exige conhecimento, exige muito empenho, exige investimento financeiro também e pronto, e nem sempre conseguimos fazer tudo. Mas pronto, isso foi como a Abril nasceu. Eu adoro dar aulas, sempre que posso dou workshops, agora desde que começou o Covid deixei de dar, por razões de segurança, mas a verdade é que sinto muito que há cada vez mais abertura para a cerâmica portuguesa e estrangeira. Eu posso dizer, eu acho que se calhar há 10 anos, quando eu comecei, 90% das minhas vendas eram para o estrangeiro. Hoje em dia eu diria que é 50-50, metade para Portugal e metade para o estrangeiro. De facto, acho que cada vez há mais pessoas a valorizar, também porque cada vez as pessoas estão a investigar mais e a descobrir sobre os processos, e quando a pessoa percebe o processo, valoriza muito mais a obra final e percebe porque é que estamos a pedir aquele preço e não estamos a pedir outra coisa, não é? Portanto, acho que sim, acho que também sinto que faço mercados sempre que posso. Agora, felizmente, parece que estão a recomeçar. Aliás, aproveito o momento para dizer que no próximo fim de semana vou estar no Príncipe Real, no mercado do Príncipe Real, sexta e sábado. E, portanto, cada vez as pessoas querem mais saber sobre os processos. Quando vão ao mercado, querem saber como é que foi feito, querem saber como é que podem aprender a fazer e, portanto, sinto que há cada vez mais interesse, sendo que a pandemia também ajudou muito a isso. Curiosamente, parece um contrassenso, mas não. Porque como as pessoas passaram muito tempo fechadas em casa, houve muita gente que começou a experimentar ofícios e fazer coisas com as mãos,
e começaram a dizer, para aí, isto afinal é difícil, isto leva imenso tempo, isto dá muito trabalho. E isso foi ótimo, acho que para todas as pessoas que trabalhamos com as mãos, porque de facto as pessoas passaram a valorizar mais, e então quando têm peças que emocionalmente as tocam, ainda valorizam mais, porque esse tempo que passámos isolados do mundo fez-nos perceber que os outros fazem muita falta, não é? E quando as peças também transmitem um lado emocional, pronto, é ótimo. Olha, e os museus, achas que têm um papel na valorização dessas atividades tradicionais e da cerâmica em particular? Tem um papel muito importante. As pessoas é que têm que ir mais ao museu. Aos museus todos, não é só este, a todos os museus. As pessoas devem ir muito olhar para as coisas e aprender. É fundamental. É fundamental. Eu sou uma papa museus, eu vejo tudo o que posso. A Lisboa já há muita oferta. Tem aqui este museu que é espetacular, está sempre de portas abertas para vos receber. As pessoas são incríveis e disponíveis. Temos a do Bordal Pinheiro, temos a nas Caldas. Quer dizer, aqui há tanta oferta que as pessoas não têm desculpa. Estão a ouvir? Não têm desculpa. Não é perdoável. E depois, quem diz cerâmica diz qualquer coisa, porque se forem ver o Museu de Arte Antiga ou o Museu de Arte Moderna, está tudo ligado. Está tudo ligado. As pessoas acham que as coisas são isoladas, mas não são. Não são, nunca são. O mundo é um novelo de confusão, felizmente, e está tudo ligado. Pronto, eu não tenho mais perguntas, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Só tenho que agradecer. Nós é que agradecemos por estares aqui, gostámos muito de ter aqui. Estamos com grande expectativa de ver o final das tuas peças. Também eu. E pronto, vamos terminar esta pequena conversa com o Carlos Tacchini. Informar também que vamos ter uma pequena conversa com a Ana Rita Leitão no Instagram, dia 15 de 6, pelas 11 horas. Até breve. Obrigada.